quais os simbolismos justificam o perdão e ao justo nega a justiça. 24. Porque, como a língua do fogo consome o reflame, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor será como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. 25. Por isso, estende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. 26. Ele aporará o estandarte para as nações distantes, ele os assediará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. 27. Não há entre elas cansado, nem quem proteste, ninguém torceja, nem dorme, não se desata o centro dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correr. 28. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos repesados, as dos seus trabalhos de pederneira, e as rodas dos seus carros, um redemoinho. 29. O seu rugir vai ser como de leão, rugem como filhos de leão, e correndo, arrebatam a presa, e a levam, e não a têm a livre. 30. Bramam contra ele, pois naquele dia, como um bramido do mar, se alguém olhar para a terra, eis que só as trevas não vista, e a luz se escurece dele surpresa. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes vestiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 abas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. As bases do lugar se moveram à voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai dizer a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha nem a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. 12. E o Senhor afaste dela os homens, que no meio da terra seja grande desamparo. 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como teorizo e como carvalho, dos quais, depois de fidelidade, ainda fica o toque, assim é santo excelente ao seu toque. Isaías 7:1. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Judá, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezi, rei de Síria, e Beca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. 2. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Efraim e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque fundo. 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai-te com teu filho, que se chama o resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo de lavadeiro. 4. E disse-lhe: a cautela que é aqui, não temas, que eu te desanime teu coração por causa destes 2 propositos semelhantes, por causa do ardor da ira de Jesus, e da Síria, e do filho de Remalias. 5. Porquanto a Síria resolveu fazer mal,
bem como Efraim, filho de Remalias, dizendo: sei, sigamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele os filhos de Tabeal, 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não se repetirá, nem tampouco acontecerá. 8. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Jebu, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se não cresce, certamente não permanecerei. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: 11. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal que esteja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. 12. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. 13. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta castigar os homens, mas ainda castigar também ao meu Deus? 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamará Emanuel. 15. Ele comerá a manteiga, e não, quando souber desprezar o mal, escolher o bem. 16. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, cujos desfeitos têm de medo. 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, de meus pais, quais me sofreram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. 18. Porque as que naquele dia descobrirá o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. 19. Elas virão e pouparão todos os vales profundos, nas quedas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. 20. Naquele dia, rapar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. 20. Naquele dia, sucederá que um homem não terá apenas uma vaca nova e duas ovelhas. 22. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá a manteiga e mel comerá todo